Paz seja convosco. Quero fazer uma breve meditação de algo extremamente importante e eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida. Eu vou usar um versículo da Bíblia para base, que está lá em Salmo 113, versículo 7, que diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Essa é a tradução da Bíblia Almeida. E quando você estiver meditando nesta palavra, eu gostaria que você pedisse discernimento para o Espírito Santo de Deus, abrisse o coração para Deus, para que Deus pudesse falar contigo, para que daquilo que veio da parte de Deus realmente confrontasse o seu entendimento. E você vai ver várias vezes, eu acredito que Deus vai te fazer perceber que a palavra ela precisa ser um confronto com o teu entendimento, porque a Bíblia diz que assim como os céus estão acima da terra, assim as suas palavras estão acima das nossas palavras. Então, e a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que vem de Deus é aquilo que está cheio de Deus, aquilo que está no coração de Deus. E as nossas palavras são resultado daquilo que está no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: seja prestes tu a ouvir, porém tardio em falar. E quando nós somos confrontados por Deus, nós revemos o nosso entendimento. E quando ouvi esta palavra, e quando ouço essa palavra, que o Senhor Ele nos levanta, Ele nos ergue do pó, o desvalido, e do monturo, o necessitado. Amados, se você entender que Deus levanta alguém do pó, você precisa às vezes dar uma olhada para o pó e o que você consegue reconhecer no pó. O que você vê no pó que pode fazer alguma interferência na sua volta. O que o pó pode fazer de diferença naquilo que cerca ele? O que o pó pode influenciar na vida que o cerca? Você há de concordar que quando Deus está dizendo que Deus levanta o desvalido do pó, Ele está dizendo que Ele encontra uma pessoa que, inclusive a palavra desvalido é de nenhum valor. Ele encontra aquele que é de nenhum valor no pó. No pó é sem reação nenhuma. O pó ele é totalmente maleável, mas ele não tem poder de malhar ninguém. Ele não tem poder de reação, ele não tem poder de interferência, ele não tem poder absolutamente nenhum. Isso quer dizer que em determinado momento da vida de alguém, Deus chegou numa situação onde aquela pessoa ela não tinha mais poder de reação. Por que isso é relevante, amados? Porque nós vemos de uma cultura. E quando nós vemos para a igreja, e por isso nós precisamos ser confrontados no nosso entendimento. E nessa cultura que nós vemos, nós valorizamos muito a qualidade humana. E é por isso que você ouve, às vezes, quando você já pregou para alguém, a pessoa dizendo: eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. Então aquela pessoa acredita que está salvo. E às vezes o cristão ele já teve esse entendimento de que isso não é suficiente. Que o suficiente mesmo é reconhecer a salvação que só Jesus Cristo traz. Opa, peraí. Então quer dizer que não é suficiente eu reconhecer que não matar, não roubar, não fumar, não estuprar, não assaltar, ter qualidades pessoais. Às vezes eu só troco de religião e eu continuo acreditando que as minhas qualidades pessoais vão me garantir a salvação. E aí eu acredito assim, que se eu sou uma pessoa que eu oro, eu sou uma pessoa que jejuo, eu sou uma pessoa que isso, que aquilo, e eu não percebo que eu estou trazendo a salvação para alguma qualidade pessoal. Eu oro, eu jejuo, eu isso, eu aquilo, e eu volto a me encher de eu. E amados, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos vigiar, mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Por que Jesus Cristo fez tanta questão de destacar o poder da fé? Porque a fé é simplesmente, num linguajar mais popular, reconhecer a extrema capacidade e a extrema sabedoria de Deus em nos salvar por uma qualidade exclusivamente dele, por uma ação dele, por merecimento humano nenhum. É por isso que ele diz que a quem mais se perdoa, mais ama. Porque quando ele perdoou mais aquela pessoa realmente consegue reconhecer que nenhuma qualidade pessoal dela lhe garantiu essa salvação, mas a qualidade de Deus, de ser um Deus de graça, que te perdoa sem merecimento nenhum, que te perdoa
sem você se encontrar em você valor nenhum. Por isso esse versículo diz que levanta do pó o desvalido, aquele que não tem valor nenhum. E eu gostaria de te pedir qual é o valor que você tem, né? E nós cantamos que nós temos muito valor. Na verdade, amados, o valor que nós temos é o quanto Deus depositou em nós, porque se do contrário nós não temos valor nenhum. E eu posso reconhecer isso ou acabar morrendo sem salvação. Eu preciso, amados, reconhecer que a fé é justamente acreditar no amor de Deus, no perdão de Deus, na capacidade de Deus. E abreviando no que eu quero falar, amados, é por isso que em determinado momento da sua vida, você vai chegar a esta conclusão, amados, que se você estiver vigiando, se você estiver te apercebendo, se você estiver se desviando do mal, Deus é Deus. Mas se você não estiver fazendo nenhuma dessas coisas, Deus continua sendo Deus. E eu não estou dizendo, amados, que com isso você tem liberdade para pecar. Paulo mencionou isso. Ele disse que se Deus perdoar muito pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nisto a graça é maior. Não tenhas por ocasião desta palavra para você voluntariamente pecar. Porém, a quem mais se perdoa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu só estou falando, amados, isso para que se você estiver passando por uma ventura, por um momento onde você diz, puxa, eu não tenho nenhum merecimento, eu não me encontro mais em condições de clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não sou digno de clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Deus pode ter permitido na sua vida uma situação tal. Deus não tentou você ao pecado, porque Deus não tenta ninguém ao pecado. Deus não tentou você a você se desregrar, essa foi uma decisão sua. Porém, Deus pode ter permitido na sua vida uma situação para que você reconhecesse o seu real valor, para que você percebesse que em você não habita bem algum, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Porém, eu quero que você entenda que com isso você descobriu quem você é. Agora você precisa descobrir quem Deus é. E Deus é Deus, mesmo que você não tenha valor nenhum. E pelo valor que Ele tem, por quem Ele é, por aquilo que Ele é, Ele vai te salvar, se você simplesmente deixar que Ele te salve. Por isso, amados, quando este versículo de Salmo 113, versículo 7 diz, Ele ergue do pó o desvalido, pode ser que Deus esteja falando contigo hoje. E o que Ele está prometendo aqui? Que se você descobrir que não tem valor nenhum, ainda assim Ele vai te levantar do pó. E Deus pode ter permitido que tu chegasse no pó para conhecer a infinita capacidade de Deus de te amar, de te salvar. Porque só Deus pode fazer isso. Mas Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é maravilhoso. Se você acertou, Ele é Deus glorioso. Mas se você errou, Ele continua sendo um Deus glorioso. Ele é maravilhoso. Amado, boa meditação.